Bem, vamos lá. Naquele segundo vídeo que eu gravei para vocês, que era sobre as classes gramaticais, se vocês lembram, né? Só, não nem todas, né? Só 5 delas. Aí assim, ó, essa parte aqui, ó, morfologia, semântica e sintaxe. Isso aqui é toda a nossa língua portuguesa, viu? A morfologia é aquelas 10 classes que a gente falou. Semântica, o significado e sentido, é mais a coerência e coesão. E a sintaxe, né, que é a função sintática, a estrutura da oração, frase, oração, período, todas aquelas coisas que vocês já viram um pouquinho, que é sujeito, predicado, tá bom? Vamos ver aqui as classes gramaticais, que eu já tinha falado, que é a parte da morfologia. A morfologia só estuda isso aí, as classes gramaticais. Vocês estão me ouvindo bem? Coloca uma coisinha aí no chat ou falem. Pronto, acho que a tia tá falando baixo. Bem, ó, aqui é a morfologia. Aí se divide nessas classes gramaticais aqui. São 10, vocês estão lembrados, né? As 6 são variáveis e 6 invariáveis. Tia, o que quer dizer isso? Variáveis e invariáveis. Umas vão flexionar em gênero e número. Gênero é ser masculino e feminino. E número é ser singular e plural. E as outras não vão variar, elas não vão para o plural, elas não vão, não muda para o feminino, para o masculino, elas continuam a mesma, tá bom? Tanto faz a palavra que ela acompanhar. Aí tem aqui, ó, as variáveis, substantivos, verbo, numeral, adjetivo, artigo e pronome. Invariáveis, conjunção, interjeição, preposição e advérbios. Esse daí não flexiona. Só um minutinho que eu vou permitir a entrada de outra pessoa. Bem, aí voltando aqui, ó. Aqui estão todas elas. As 10 classes gramaticais. Eu acho melhor fazer assim, amor, porque o vídeo, tem uns que deixam o vídeo lá e vão dormir. Você vê que tem uns que estão dormindo nesse momento, pelo vídeo. Bem, nós temos aqui, ó, os adjetivos, conjunção, numeral, pronome, substantivo, advérbio, artigo, preposição e interjeição. E lá embaixo tem o verbo. Tem uma explicaçãozinha sobre cada um. Olha, adjetivos são palavras que caracterizam o substantivo, né? Eles dão uma característica. Conjunções são palavras invariáveis que servem para conectar orações ou dois termos da mesma função. Numeral é a palavra que quantifica os seres. Pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo. Substantivos. Os substantivos é o que dá nome, né, aos seres, que eu já tinha dito para vocês. Advérbio é a classe gramatical das palavras que modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. E os advérbios eles não acompanham o substantivo. É o adjetivo que acompanha o substantivo. Tá bom? Aí o artigo é a palavra que se antepõe ao substantivo, ou seja, ela vem antes. A preposição é uma classe de palavras invariáveis que liga elementos da oração ou uma palavra a outra. Interjeição, palavra invariável, né, o sintágma que forma por si só uma frase. Elas exprimem emoção, sensação, ordem. E o verbo é toda palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. E como eu disse no vídeo, que a gente pode conjugar, tá bom? Aí, naquele vídeo eu falei sobre 4, se eu não me engano, 4 das classes gramaticais. Aí eu disse para vocês que a gente ia se aprofundar só em algumas, tá bom? Que é o que vai servir de base para a gente ir para a sintaxe. Tá? Nós estamos só revendo essa parte aqui da morfologia, tá certo? A gente já aprofundou um pouco sobre substantivos. Naquele vídeo eu falei mais sobre substantivos, não foi muito mais, né? Da classificação de cada um deles, tá bom? Aí hoje eu gostaria que a gente revesse um pouquinho sobre advérbios e adjetivos, tá bom? E qualquer dúvida vocês vão perguntando, parando. Olha, advérbios. Advérbios são as palavras que acompanham o verbo, outro advérbio, tendo a função de intensificá-lo a um adjetivo ou a uma fala sendo capaz de modificar o seu sentido e exercendo a função de adjunto adverbial. Depois a gente vê esse negócio de adjunto adverbial, que é a parte da sintaxe.
Então, em outras palavras, mais simples, o que o advérbio faz? Ele acompanha um verbo, um outro advérbio, ou então um adjetivo para mudar o seu sentido. Então, ele muda o sentido dessas palavras. Tia, mas esse advérbio ele vai concordar com algum deles? Se ele vai para o plural, ele vai para o feminino? Não. Os advérbios, eles não mudam, tá? Eles não flexionam, eles continuam sempre aquela mesma palavra. Ok? Não flexionam, não. E eles não acompanham substantivos, tá bom? Eles acompanham verbo, adjetivo e o próprio advérbio. Aí tem aí os advérbios de lugar. A quem, cá, acima, onde, perto, aí, abaixo. Todos eles aí. Aí o de tempo. Hoje, logo, primeiro, outrora, antigamente. Aí aqui do ladinho, a tia vai escrever aqui uma frase para a gente conversar sobre ela, tá bom? Deixa eu colocar assim. Pedro canta. Quando eu coloco Pedro canta, dá para entender a frase? Tá, né? A gente sabe que o Pedro canta. Pronto, Pedro canta. Agora, se eu quiser acrescentar algo mais, eu posso colocar assim. Pedro canta bem. Eu acrescentei o quê? O modo como Pedro canta. Esse bem, ele está se referindo ao verbo cantar ou ao substantivo Pedro? Quem é que é bem aí? É o cantar ou é o Pedro? O cantar, né, gente? Os advérbios, eles se referem ou a verbo, ou a um adjetivo, ou a um outro advérbio. Tá bom? Eles não se referem a substantivos. Os que se referem a substantivos são os artigos e os adjetivos. Tá bom? No caso aqui, nós temos o advérbio bem, que é um advérbio de modo. Né? Ele está intensificando, está mostrando a maneira de cantar. Tá bom? Agora, se eu acrescentar aqui, entre o canta e o bem, muito. Esse muito, ele está se referindo ao bem e os dois se referem a cantar. Viram? Olha, aqui nós temos dois advérbios, o muito e o bem. E os dois advérbios se modificam juntos, que o muito está intensificando o bem, para se referir ao verbo cantar. Nenhum dos dois vão para o plural, tá bom? E nenhum dos dois flexiona de feminino, não existe o muita. Okay? Eles sempre são dessa maneira, eles não mudam, eles não flexionam. Aí aqui do ladinho nós temos os advérbios de afirmação, de negação e dúvida. Até dessa listinha aqui a tia vai colocar no grupo de vocês. Se caso quiserem copiar, não precisa, tá bom? Porque vocês podem deixar salva aí na galeria do celular de vocês, tá bom? Entendido? Alguma dúvida? Esse conteúdo é simples, né, amor? Eu também não vamos nos ater muito, não. Olha, agora vamos para os adjetivos. Tá tão claro, né, moço? São a classe de palavras que utiliza para atribuir características a um substantivo. Ele exerce a função de adjuntar nominal, que é o que a gente vai precisar estudar, e podem ser flexionados em gênero, número e grau. Vamos ver aqui a diferença básica entre os adjetivos e os advérbios. Os advérbios, eles não flexionam, certo? Eles não mudam de gênero, eles não mudam de número, que é singular ou plural, e nem de grau, que é de aumentativo, diminutivo, tá bom? E não mudam. Já os adjetivos, eles mudam de acordo com o substantivo que eles estão caracterizando. São características. Eu sei que colocaram na nossa cabeça desde sempre que adjetivos é qualidades. Errado. Não é qualidade, tá bom? Que o adjetivo ele pode ser ruim e bom. E qualidades são coisas boas.
não é isso? Então, adjetivos é tudo que caracteriza um substantivo. Substantivo pode ser o quê? Que a gente viu, né, naquele vídeo. Pode ser objetos, pessoas, lugares, tudo que tem nome. É isso? Aí aqui eu coloquei só o básico, olha. Só uma classificação dos adjetivos, para vocês perceberem que eles são parecidos com os substantivos, tá bom? Só que ele tem bem menos classificação, tá? O substantivo tem bem mais. Os substantivos são 9 tipos. Os adjetivos só é 3, ó. 4, né, no caso. Simples, composto, primitivo e derivado. Bem parecido com o substantivo. O simples é o mais comum, não é? Formado só por um radical. Bonito, engraçado, inteligente. Aí o composto, ele já é formado por 2 radicais, 2 ou mais palavras. Rosa escuro, azul marinho, ultravioleta, rubro-negro, surdo-mudo. E tem os primitivos e os derivados. Olha, o adjetivo primitivo é aquele que é a base da formação, é tipo substantivo mesmo. Olha, o triste, simples, primitivo, aliás. Tristônio já é derivado de triste. Aí o azul, primitivo, azulado, derivado. Aí, o que eu gostaria que vocês entendessem é a diferença entre eles, tá bom? Os adjetivos, eles acompanham substantivos. E eles flexionam de acordo com esse substantivo. Tá bom? Deixa eu colocar aqui um exemplo aqui do lado. As crianças estavam tristes. Eu gostaria que vocês me dissessem aqui, dessas palavras que eu vou sublinhar, quem é adjetivo e quem é advérbio. Qual é o adjetivo daí? Tristes ou bem? Qual é o advérbio? Podem colocar no chat, viu, amor? Eu olho. Vocês me deixaram falando aqui sozinho, foram dormir, foi? Falem aí, gente, no chat mesmo. Ou então no microfone. Qual é o adjetivo e qual é o advérbio? Tristes, entre tristes e bem. Quem é o adjetivo e quem é o advérbio? Como é que vocês vão saber? Vocês fazem ideia como é que vocês vão diferenciar? Isso. Pronto, é exatamente isso. Como é que eu vou diferenciar os adjetivos dos advérbios? Os adjetivos, eles flexionam. Eles vão para o singular, para o plural, para o feminino, masculino, aumentativo, diminutivo. O advérbio não. Ele não varia. Tá? Ele continua sempre a mesma escrita. Porque ele não acompanha substantivos, vamos dizer, ele acompanha um verbo, adjetivo e os próprios advérbios. Tá? É por isso que ele não varia, ele é da classe lá dos invariáveis. Eu coloquei bem aqui, ó, bem na segunda página, tem aqui, ó, que são as classes, né, gramaticais variáveis e as classes gramaticais invariáveis. Aí tem aqui, ó, e os advérbios, eles estão nas invariáveis.